Bom dia, quinto ano. Vamos dar continuidade na nossa unidade 1 de História, página 418. A Primeira República, 1889 a 1930. Primeira República é o nome que os historiadores deram ao período da história do Brasil entre a proclamação da República em 1889 e o novo golpe de Estado ocorrido em 1930. Esse período, por sua vez, é dividido em duas fases. A primeira, apelidada de República da Espada, de 1889 a 1894, quando o Brasil foi precedido por governantes militares, e a segunda fase, chamada de República Oligárquica, de 1894 a 1930, quando o controle político foi alternado entre a oligarquia cafeeira paulista e a elite rural mineira. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, eleito de forma indireta pelos deputados federais e senadores, sem a participação da população. Ele tentou consolidar a República no Brasil de forma ditatorial, posicionamento não aceito por grande parte da população. Diante da grande insatisfação popular, ele renunciou em 1891. Assumiu então o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, que governou tão bem de forma autoritária, mas conseguiu restabelecer a ordem política. Você vai observar as figuras da página 418. Lá está mostrando cada um para vocês, ok? Continuando. O primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, eleito em 1894. Seu governo deu início ao período oligárquico, em que as elites de São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência da República. Civil, cidadão que não pertence ao clero e nem às forças armadas. Ditatorial, tipo de governo antidemocrático, autoritário. Oligarquia, regime político em que o poder é exercido por um pequeno número de pessoas que pertencem ao mesmo grupo social. Continuando. A Constituição de 1891. A primeira ação de Marechal Deodoro ao assumir o governo foi suspender a Constituição de 1824 e propor a criação de uma Constituição republicana. A Constituição de 1891 trouxe uma série de mudanças. Veja no quadro a seguir. Principais características da Constituição de 1891. Sistema presidencialista. Presidente eleito pelo povo. O direito ao voto era restrito a homens maiores de 21 anos. Mulheres e analfabetos não podiam votar. Divisão entre três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O presidente é o chefe do executivo, governa a população e administra os interesses públicos, cumprindo a Constituição e as leis. Os deputados e senadores formam um grupo legislativo e fazem as leis para o país. Os juízes formam o grupo do judiciário, garantem o cumprimento de normas e leis. Nessa divisão, que permanece até os dias atuais, cada poder tem uma função específica e limitada, de modo que um não pode interferir nos outros. Estado laico, princípio que garante a liberdade e a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoia nem discrimina nenhuma religião. Em países laicos como o nosso, a religião não pode. Em países laicos como o nosso, a religião não pode influenciar nas questões do governo. Você pode fazer agora a atividade da página 419, depois da explicação da tia Dilsa. Continuando. A República Oligárquica, de 1894 a 1930. No período da Primeira República, os estados de São Paulo e Minas Gerais eram os mais populosos e os mais importantes economicamente. A base da economia do estado de São Paulo era o café, enquanto Minas Gerais distingue-se pela criação de gado bovino e produção de leite.
Esses dois estados tinham também o maior número de representantes no Congresso Nacional, como o país era basicamente agrícola. Os grandes proprietários da terra eram também políticos influentes. Para manter essa influência e adquirir ainda mais poder, os políticos mineiros e paulistas estabeleceram alianças políticas entre eles, de modo que a presidência do Brasil fosse ocupada sempre por um deles. Por isso, costuma-se dizer que nessa época prevaleceu a política do café com leite, café de São Paulo e leite de Minas Gerais. Continuando, você vai observar o quadro da página 420. Vai mostrar cada presidente, o ano, tá? Prudente de Moraes, 1894 a 1898. Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, ok? E sucessivamente, cada presidente e o ano que governaram. Continuando, conflitos na Primeira República. A proclamação da República não mudou para melhorar a vida da maioria da população. Os graves problemas sociais que existiam nos anos finais do Império se mantiveram e, por causa disso, foram desencadeados muitas revoltas. Revoltas da Armada de 1891 e 1893. A primeira revolta da Armada aconteceu quando o presidente Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional, em novembro de 1891. Na ocasião, militares da Marinha e funcionários ferroviários da Estação Central do Brasil entraram em greve. Alguns grevistas ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso o presidente não renunciasse. Sem apoio político e militar, Deodoro renunciou à presidência no mesmo mês. Com a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assumiu a presidência. Porém, em setembro de 1893, teve início a segunda revolta da Armada. Ela aconteceu porque, segundo a Constituição, ao assumir o poder, Floriano Peixoto deveria convocar novas eleições e não o fez. Com isso, alguns militares passaram a contestar a legalidade do governo de Floriano. Essa revolta, no entanto, não obteve apoio popular. Com isso, o governo de Floriano, apoiado por parte do Exército e da oligarquia paulista, conseguiu conter o movimento rebelde. Revolta Federalista, de 1893 a 1895. Em fevereiro de 1893, no Rio Grande do Sul, teve início uma nova revolta contra o governo de Floriano Peixoto. Dois grupos se confrontaram. De um lado estavam os federalistas, que tinham o objetivo de estabelecer uma república parlamentar. Do lado oposto, os republicanos, liderados por Júlio de Castilho, chefe do governo gaúcho, que apoiava um governo forte e centralizado na figura de Floriano. A revolta se estendeu aos estados de Santa Catarina e Paraná e terminou em 1895, com a vitória dos republicanos. Você vai observar a figura da página 422. Ok, quinto ano. Continuando. Guerra de Canudos, em 1896 a 1897. Em 1896, na região de Canudos, Bahia, um líder popular, Antônio Conselheiro, fundou uma comunidade chamada Belo Monte. Nela não havia propriedade particular. Seus membros plantavam e sobreviviam da pequena produção. Em pouco tempo, esse modo de vida passou a preocupar os fazendeiros locais, que perderam muita mão de obra, e a Igreja Católica, que começou a perder o controle sobre os fiéis, pois muito deles considerava o conselheiro um líder político e espiritual. Surgiram também rumores de que o conselheiro queria o retorno da monarquia, o que desgradava muito os representantes da República.
principalmente o presidente. Incomodados com o crescimento da comunidade, governos estaduais e o governo federal enviaram tropas militares a Belo Monte, que destruíram a comunidade e puseram fim ao movimento. O movimento ocorrido em Canudos pode ser compreendido como sócio-religioso, porque tinha ideias e características sociais, como a divisão da produção agrícola, e também características religiosas, pois conselheiros exerciam funções de um líder religioso.